Olá, pequenos pesquisadores, já estamos na lição de quarta-feira e o título da lição de hoje vai falar sobre condições. Como assim condições? Mas antes nós precisamos lembrar do nosso verso, que está escrito lá em Mateus capítulo 7, verso 7, é um verso muito fácil. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mas quais são essas condições que nós precisamos ter ou fazer ou acontecer para que recebamos as bênçãos de Deus? Vamos ver aqui. Pedimos uma escada emprestada ao nosso vizinho. E ele prometeu emprestá-la, mas se a gente devolvêssemos o quê? No dia seguinte, porque ele iria usar. Da mesma forma, quando pedimos um favor ao nosso Pai Celestial, há algumas condições que devemos cumprir. Antes que nossas orações sejam atendidas, se elevarmos os nossos pedidos de oração ao Senhor, reivindicando suas promessas sem cumprir as suas condições, o que nós vamos fazer? Nós ofenderemos a Deus. Então, pequeno pesquisador, Papai do Céu, Ele é o nosso amigo, nosso melhor amigo. Mas Ele se ofende também, Ele fica triste, Ele fica chateado, Ele chora, com algumas de nossas atitudes. Então, não é diferente do nosso amigo terrestre, que também tem sentimentos. Se você tem aquele cuidado enorme, gigantesco, de não falar às vezes umas palavras ásperas para o seu amigo aqui da terra. E com Jesus, como que você é com Ele? Quais são as suas ações para com Jesus? Nós estudamos uma lição que disse o seguinte, foi do trimestre passado, que aquele pequeno pesquisador, aquela criança que ela é uma criança violenta, uma criança que fica correndo na igreja, que não obedece os pais, enfim, uma criança que não é um cristão de verdade. O que acontece com as orações dessa criança? Ela não será ouvida, diz que não passa do teto da casa. Olha só que profundo isso, pequenos pesquisadores. Então, com o nosso Deus, nós precisamos o quê? Ser reverentes, nós precisamos ser humildes, tratá-lo bem, com carinho. E como que deve ser a nossa oração? Senhor, por favor, é assim que tem que ser? Não. Pai nosso que estás no céu, querido Deus, querido Senhor, é assim que você tem que orar. Então, agora nós vamos pesquisar aqui, responder essas perguntas para entender melhor como que nós devemos fazer, quais são essas condições. Leia os versículos e complete as palavras para descobrir quais condições devemos cumprir antes que Deus o quê? Atenda os nossos pedidos. Vamos lá. Então, a primeira aqui, João capítulo 14, verso 15, fala sobre o quê? A obediência. Todas as dádivas são prometidas para a condição de obediência. Deus tem o céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperam com Ele. Então, o quê? Cumprindo o que você prometeu. Senhor, hoje eu serei um bom menino. De repente você já está fazendo o quê? Desobedecendo, às vezes falando alto com os seus pais. E o que você fez? Você desobedeceu. Então, o que vai acontecer com o seu pedido? Não será escutado. Tá, pequenos pesquisadores? Então, aqui, obedecer. Vocês vão preencher. Obedecer. Obedecer a Deus, guardar os mandamentos e o que mais? Obedecer aos pais aqui na terra. Número 2. Em João, capítulo 13, verso 34, diz assim: se tivermos ferido outras pessoas com nossas palavras ou ações, é nosso dever confessar o quê? As nossas faltas, pedir desculpas e fazer as pazes antes que Deus possa atender às nossas orações. Então, se o nosso coração está machucado, se o nosso coração está com ira, e nós não confessamos a Deus os nossos pecados e não pedimos perdão, o que vai acontecer? Nossas orações não serão ouvidas. Então, nós precisamos confessar. Número 3. Malaquias capítulo 3, verso 8. Temos sido honestos com Deus? Quando Deus nos abençoou, precisamos devolver-lhe algo em forma do quê? De dízimos e ofertas. Lá fala, por que me roubais nos dízimos e nas ofertas? Pequenos pesquisadores. Olha só, isso nos ajuda a lembrar que Ele é o dono de todas as coisas. Então, nós precisamos devolver. Nada do que nós temos hoje. Nada. Até a agulha que tem na sua casa, que a mamãe
mãe usa para costurar roupa. Até aquele carrinho seu que já tá velhinho, né? Até aquilo, pequeno pesquisador, não pertence a você. Tudo é de Deus. Tudo. Tudo é dele. Então, nós precisamos devolver através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, vocês vão escrever devolver. Número 3, João, capítulo 11, verso 40, que fala sobre a confiança, né? Devemos, porém, mostrar firme e inabalável confiança. Confiar. Você consegue ser amigo de alguém se você não confia nele? Não, a amizade não acontece. Nós não conseguimos ser amigo de alguém que nós sentimos desconfianças, né? Então, a mesma coisa na nossa parte com Jesus. Se nós não confiamos nele, como que ele vai atender as nossas orações? E a número 4. Nossa parte é orar e crer. Aqui diz o seguinte: vigiem, mas vigiem muito. Vigiem para que Deus ouça as suas orações. Diz assim, ó: lembre-se de que somos cooperadores de Deus. Falem e ajam em harmonia com as orações de vocês. Então, a número 4 é vigiar. Então, aqui nós podemos fazer algumas comparações, bem rapidinho, para vocês entenderem. Então, nós temos obedecer, confessar, devolver, confiar e vigiar. Então, lembre-se, se aqui na terra você deve ser um amigo leal, um amigo fiel, né? Um amigo trabalhador, que ama o seu amigo verdadeiramente, com Deus é a mesma coisa. Mas, além de tudo isso, para com Deus, o que você deve prestar? Você deve prestar o que é a honra, né? A honra e a humildade. Então, não se esqueçam disso, pequenos pesquisadores. Vocês precisam obedecer à lei de Deus, vocês precisam confessar os seus pecados, dar os dízimos e as ofertas, confiar nas promessas de Deus e vigiar. Sem essas 4 coisas, né, o cristão não alcançará a resposta para as suas orações. Colocando em prática. Esse colocando em prática é individual. Henrique vinha orando para obter um A na aula de química. Mas quando ele pegou a sua prova e viu que tinha um D, ele pensou o seguinte: eu vou abandonar a escola. Deus não está me ouvindo. Essa atitude foi correta do Henrique? O que vocês acham sobre isso? Não se esqueçam de ler aqui o texto inspirado de Parábolas de Jesus e coloquem a resposta de vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um abraço bem apertado para vocês. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.